dos esportes e do cotidiano às vezes se conectam de forma misteriosa, criando um sincronismo e às vezes coincidências bizarras demais para serem ignoradas. E na NBA temos algumas coincidências que chocaram muitas pessoas, assim como emocionaram outras, fazendo a gente se questionar se foi coisa do acaso ou se é o universo homenageando grandes lendas. E é sobre essas coincidências que falaremos no vídeo de hoje. Salve manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Por incrível que pareça, na NBA temos alguns casos que parecem até o roteiro de um filme, de tão absurdo do jeito que as coisas aconteceram, parecendo ser algo até arquitetado pelo destino. Assim como os casos que chocaram o mundo pelas coincidências envolvidas em tragédias, fazendo até os mais céticos darem o braço a torcer. Afinal, quais as chances disso acontecer fora da ficção? Outro fato incontestável do destino é a ajuda que você dá, mano, quando já deixa o like aí no vídeo pra valorizar aqui o nosso trabalho e se inscrevendo também para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato, curiosidades que nem esse. Sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Pete Maravich previu a própria morte. Ele que é uma das grandes lendas da NBA, conhecido por ser um cestinha nato. Pistol Pete, como era conhecido, fez o seu legado no atual Utah Jazz e era um jogador que tinha como marca registrada ser um grande pontuador. E antes mesmo que os problemas de lesões começassem a aparecer e encurtar sua carreira na liga, na sua quarta temporada ele deu uma entrevista dizendo: "Não quero jogar na NBA por 10 anos" e morreu aos 40 com um ataque cardíaco. E quando ele falou isso, ele estava querendo dizer que poderia ser muito mais do que apenas um jogador de basquete, podendo fazer outras coisas da vida. E por conta das lesões em seu joelho, ele jogou apenas 10 anos na NBA. Mas foi na partida de basquete no time da igreja que ele frequentava após a sua aposentadoria que sofreu um ataque cardíaco e morreu aos 40 anos de idade. Ele não sabia, mas na sua autópsia foi confirmado que ele tinha uma doença rara no seu coração e que poderia matá-lo a qualquer momento. Porém, estranhamente, coincidiu com as suas palavras de uma entrevista dada por ele há 14 anos antes da sua morte. Kobe Bryant e as coincidências da sua morte. Sem dúvida, um dos jogadores com o maior legado dentro e fora das quadras, sendo inspiração de grandes talentos da nova geração. Uma tragédia que chocou o mundo dos esportes, principalmente por ter acontecido de uma forma tão trágica e inesperada, com um dos grandes nomes do basquete mundial. E na noite anterior da sua morte, LeBron James se tornava o terceiro maior cestinha da história da NBA. Mas algo curioso é que o recorde foi batido na Filadélfia, que é a cidade natal do Kobe. Mas as coincidências não param por aí, pois o seu ex-companheiro de time, Ryan Kelly, estava fazendo uma partida no Japão, onde registrou 24 pontos em 24 minutos e 24 segundos. E não podemos dizer que isso aí foi uma homenagem, já que o Kelly não sabia que o Kobe tinha morrido naquele momento. E o Ryan Kelly, acredite ou não, foi o último jogador a substituir o Kobe naquela sua partida de encerramento lá no Utah, chegando a dar um abraço nele. E como eu falei, ele ainda é uma grande inspiração para os jovens talentos, entre eles o Trae Young e o Devin Booker, que por sinal ficaram muito sentidos com a perda do astro. E no jogo após o acontecimento, ambos fizeram 24 tentativas de arremesso, número eternizado da camisa da lenda, onde o Trae Young marcou 45 pontos e o Devin Booker 36, somando 81 pontos ao total, número esse que foi a maior pontuação do Kobe em uma única partida. E coincidência ou não, se a gente somar a camisa dos dois, soma o número 81 também. T-Mac e Vince Carter eram primos e não sabiam. Ambos jogadores são conhecidos por suas incríveis jogadas e principalmente pelas suas dunks de tirar o fôlego. Essa dupla foi responsável por pôr a jovem franquia canadense no mapa. E talvez o segredo para esse sucesso era a sua química, já que os dois eram americanos jogando em um time fora dos Estados Unidos. Sem contar o fato de serem primos, que ajudava muito nisso. Mas o fato sobre o seu parentesco é o que mais surpreende, pois até o verão de 97 eles sequer sabiam disso. Isso aí mudou porque o T-Mac foi em uma reunião de família lá em Atlanta, onde ele ficou conversando sobre o basquete com uma senhora idosa, que disse que era a avó do Vince Carter, que também estava jogando no college, e acabou revelando que os dois eram primos distantes. E nessa mesma temporada, T-Mac foi draftado pelo Toronto, e no ano seguinte, Vince Carter foi draftado pelo Golden State Warriors, mas acabou sendo trocado, e foi se juntar ao seu primo lá no Raptors. Algo que podemos dizer que foi uma baita coincidência, afinal, até mesmo irmãos são incomuns na NBA. Quem dirá primos distantes jogando no mesmo time? Tá vendo? Talvez, amor, eu tenha algum parente rico, alguma coisa assim, mas eu não vou nas reuniões de família, perdi a oportunidade.
Steph Curry e LeBron James unidos pelo nascimento, dois dos melhores jogadores da atualidade, já sendo amplamente considerado como um dos melhores de todos os tempos. Não é novidade para ninguém que o LeBron James nasceu em Akron, Ohio, e que ele foi a esperança da cidade de conquistar o título inédito da franquia do Cleveland, algo que por mais que tenha demorado, veio de uma forma épica em 2016 contra o Golden State Warriors. Porém, essa cidade não revelou apenas uma grande estrela, mas sim duas. E mesmo que o Curry tenha crescido na Carolina do Norte, ele nasceu em Akron, e para ser mais específico, nasceu no mesmo hospital que o LeBron James. Isso aí aconteceu porque na época o pai do Curry jogava pelo Cleveland Cavaliers, e podemos dizer que esse hospital é o berço dos maiores atletas da nossa geração, com jogadores que estão protagonizando grandes feitos e que os duelos entre eles estão causando um grande impacto no mundo do basquete. Michael Jordan e LeBron James e as suas coincidências. Dois jogadores que estão em outro patamar, que ultrapassaram o status de superestrelas e são verdadeiras lendas vivas. Michael Jordan dispensa qualquer tipo de apresentação, pois ele ganhou tudo que podia em quadra. E o seu legado é tão grande que até mesmo após a sua aposentadoria, ainda assim é uma referência para o basquete mundial. Mas como toda lenda, uma hora ele tem que se aposentar. E ele fez isso em 2003. E coincidência ou não, foi o mesmo ano que o LeBron James foi draftado pelo Cavs. Algo que é no mínimo curioso. E outro fato que liga essas duas lendas é que o Michael Jordan entrou na NBA em 84, que foi o mesmo ano que o LeBron James nasceu. Talvez para os mais céticos seja apenas coincidências, mas não dá para negar que parece que os deuses do basquete de alguma forma tentaram ligar o começo da carreira dos dois. E os números não mentem, galera. Quanto mais like no vídeo, mais o YouTube entende que vocês gostaram e assim ele recomenda nosso conteúdo para mais fãs de basquete. Então, como não custa nada, mano, dá essa moralzinha e deixa o like aí. E galera, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, onde inclusive eu tô começando a ficar mais ativo nos stories, mostrando aqui o make-off, abrindo aquelas caixinhas de perguntas, tendo interação mais da hora com vocês. Demorou? Enfim, galera, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!